Vamos resolver agora essa questão da banca Sesgran-Rio de 2024. Em uma confraternização no final de ano, os funcionários de um banco foram divididos em grupos de 5 funcionários, mas um único funcionário sobrou. Em uma nova tentativa, mas agora com exatamente a metade do número de funcionários, o número n sendo n menor do que 5, de funcionário que sobrou foi igual a. Então, a ideia aqui é que nessa confraternização tem uma quantidade de funcionários, onde essa quantidade foi dividida por 5 e sobrou 1, certo? Então vamos chamar aqui de X convidados, certo? X pessoas. Então o que é que acontece? Esse X, obrigatoriamente, ele vai ser uma coisa do tipo 5Q mais 1, certo? Por quê? Porque foi dividido em grupos de 5 pessoas e sobrou uma. Agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma divisão por 5, certo? Só que ao invés de olhar o grupo todo dos convidados da confraternização, ele vai pegar exatamente a metade. Então, primeiro vamos analisar quem são nossos valores possíveis para x, certo? A gente teria quem? Quando o que for 1, né? 6, pode ter 6, pode ter 11, pode ter 16, 21, 26, 31 e 36. Certo? Observe que ela é dividida entre pares e ímpares. Só que a quantidade de convidados nessa confraternização obrigatoriamente tem que ser uma quantidade par. Por quê? Porque ele diz que no segundo momento ele vai pegar exatamente a metade do número de funcionários da confraternização. Então não faria sentido, por exemplo, pegar a metade de 11, certo? Então observe que todos esses valores ímpares aqui não teria como ser o número de funcionários. Agora observe que quando eu pego a metade de 6 é 3. E 3 é igual a 0 vezes 5 mais 3. Quando eu pego 16, 16 dividido por 2 dá 8. E 8 é 1 vezes 5 mais 3. 26, quando eu dividir por 2, né? Que ele fala aqui, ó, que ele pega a metade do número de funcionários. Por isso que a gente está dividindo por 2. 36 dá 13. E 13 é 2 vezes 5 mais 3. E por último aqui, ó, 36 dá 18. Que 18 é 3 vezes 5 mais 3. Então observe que em todos os casos, nessa nova situação, o resto é sempre 3. Certo? A alternativa certa é a letra B. Vamos agora resolver esse problema da Sesgran-Rio de 2024, certo? Foi de um simulado. Então, 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 60 operários construirão essa casa? Então, observe que nós temos um problema clássico aqui de regra de 3. Então, nós temos os operários e temos os dias. Então, ele diz aqui 30 operários constroem a casa em 120 dias. Então, 60 vai construir em X dias. Então, observe que se o número de dias aumenta para construir a casa, então o número de operários diminui. Beleza? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, vai ficar 120 sobre x é igual, aqui a gente inverte, fica 60 sobre 30. Então, aqui vai ficar 120 sobre x é igual a 60 dividido por 32. Então, 2x é igual a 120. Então, x vai ser 120 dividido por 2, 60. Então, a alternativa certa é a letra B. Então, observe que é um problema clássico de regra de 3, simples, porque envolve apenas duas variáveis, operários e o tempo que é em dias. Vamos agora resolver esse problema da Sesgran-Rio de 2024, certo? Foi de um simulado.
Então, 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 60 operários construirão essa casa? Então, observe que nós temos um problema clássico aqui de regra de 3. Então, nós temos os operários e temos os dias. Então, ele diz aqui 30 operários constroem a casa em 120 dias. Então, 60 vai construir em X dias. Então, observe que se o número de dias aumenta para construir a casa, então o número de operários diminui. Beleza? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, vai ficar 120 sobre o x é igual, aqui a gente inverte, fica 60 sobre 30. Então, aqui vai ficar 120 sobre x é igual a 60 dividido por 32. Então, 2x é igual a 120. Então, x vai ser 120 dividido por 2, 60. Então, a alternativa certa, letra B. Então, observe que é um problema clássico de regra de 3, simples, porque envolve apenas duas variáveis, operários e o tempo que é em dias. Vamos agora resolver esse problema da banca Sesgran Rio de 2024. Em uma fábrica, há dois tanques, um no formato de um cilindro circular reto, com raio da base medindo R e altura medindo 2y, e outro no formato de um cone circular reto, com raio da base medindo 2R e altura medindo y, como mostra aqui na figura, o cilindro e o cone. Considere que esses dois tanques estejam inicialmente vazios e despreze a espessura de sua superfície, sabendo que uma torneira de vazão constante levou 2 horas e 24 minutos para encher completamente o tanque cilíndrico. O tempo necessário suficiente para que essa mesma torneira, com a mesma vazão, encha completamente o tanque cônico é de, certo? Então, primeiro, vamos lembrar aqui as fórmulas, certo? Vamos colocar aqui o volume dos cilindros, vamos chamar de V de C. A gente sabe que o volume de um cilindro é π r ao quadrado, onde r é o raio da base vezes a altura, certo? Então, para essa situação aqui, a gente vai ficar com 2π vezes r ao quadrado vezes y, certo? E o volume do cone, vamos chamar aqui de VK, certo? Só para ficar diferente. A gente sabe que é 1/3 de r ao quadrado vezes h vezes π, certo? Só que o raio aqui é 2r e a altura é y. Então, a gente vai ficar com 4/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes y. Então, aqui é o volume do cone e aqui o volume do cilindro, certo? Agora, vamos calcular a razão entre os dois volumes, certo? Então, o volume do cone dividido pelo volume do cilindro, isso aqui vai ficar 4, só substituir as fórmulas, 4/3 de π vezes r ao quadrado vezes y, dividido por 2π vezes r ao quadrado vezes y. Então, aqui, a gente cancela o π, cancela o r ao quadrado e cancela o y também. Então, vai ficar 4/3 dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 4/3 vezes 1/2. Então, isso aqui vai dar 4 sobre 6. Então, vai dar 2/3, certo? Beleza. Agora, a gente sabe que o tempo que levou foi 2 horas. O tempo que levou para encher o cilindro, né, foi 2 horas e 24 minutos, ok? Que se a gente fizer a conversão, isso daqui vai dar 2,4 horas, certo? Então, por que isso daqui? Porque
2 horas e 24 minutos é a mesma coisa que 2 horas mais 24 sobre 60 minutos, certo? Então isso daqui vai dar 2,4 horas. Então esse foi o tempo. Como o tanque, né, do cilindro, do cone, ele tem 2/3 do volume do cilindro nessa situação, o tempo para encher o do cone, ele vai ser o quê? 2/3 vezes 2,4. Fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar 1,6 horas, certo? Só que 1,6 horas, isso daqui é a mesma coisa que 1 hora mais 0,6 horas. Isso aqui vai ser 1 hora mais 0,6 horas, é a mesma coisa que 0,6 vezes 60 minutos. Então isso aqui vai dar 1 hora mais, quando a gente fizer esse produto aqui, vai encontrar 36 mais 36 minutos. Então a alternativa certa é letra C. Ele vai levar 1 hora e 36 minutos, certo? Aqui foi importante a gente lembrar a fórmula do volume do cilindro reto, do cone reto, certo? E fazer a conversão certinha aqui do tempo, certo? Alternativa letra C. Vamos agora resolver esse problema da banca CES Gran Rio de 2024. Uma bomba com vazão de 2 litros de água por segundo consegue encher uma determinada piscina inicialmente vazia em 4 horas e 10 minutos. Quantas toneladas mede a massa de água contida nessa piscina quando ela estiver cheia, certo? Então a primeira coisa aqui que a gente tem aqui, a vazão da bomba é 2 litros por segundo, ok? O tempo total, 4 horas e 10 minutos, certo? E que a densidade da água, ela é 1 kg por litro, certo? Então a ideia aqui é a gente calcular quantos litros tem e depois a gente faz a conversão para o peso, beleza? Então vamos converter aqui, 4 horas e 10 minutos para quê? Para segundos. Então 4 horas, ele equivale a 4 vezes 60 minutos, que equivale a 4 vezes 60 vezes 60 segundos. Então isso daqui vai dar 14.400 segundos, certo? E os 10 minutos equivale a 10 vezes 60 segundos. Fazendo aqui, a gente vai encontrar 600 segundos. Quando a gente somar aqui, que é o total que a gente quer, vai ser 15.000 segundos. Então o total é 15.000 segundos. Então o volume que foi para encher essa piscina foi 4 horas e 10, que é 15.000 segundos, vezes 2 litros por segundo. Então vai ficar vezes 2 litros. Então 15.000 vezes 2 vai dar 30.000 litros. Beleza? Agora a gente sabe que 1.000 litros, se 1 quilo tem 1 litro, então 30.000 litros vai ser igual a 30 toneladas, certo? É só lembrar, né? Vamos fazer a regrinha de 3 aqui, 1.000 litros equivale a 1 tonelada, certo? Por quê? Porque 1 quilo é 1 litro. Então 1.000 litros vai ter 1.000 quilos, que é 1 tonelada. Então 30.000 litros vai ter x. Multiplicando meio pelos extremos, vai ficar 1.000x igual a 30.000. A gente simplifica os 3 zeros, vai ficar x igual a 30 toneladas.
certo? Então, a alternativa certa, a letra D. Certo? Observe que a gente teve que primeiro converter tudo para a mesma unidade de tempo. Como a vazão era 2 litros por segundo, então a gente teve que converter 4 horas e 10 minutos para segundos. Na descrição desse vídeo, certo? E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link em um grupo do Telegram que eu uso para ajudar as pessoas que querem aprender matemática.